Dentro do universo de 129 comissões da OAB São Paulo, há aquelas que são comissões permanentes. E entre elas, nós temos a Comissão de Sociedade e Advogados, que você conhece agora em detalhes com a doutora Clemência Wolters, que é conselheira seccional e diretora adjunta da OAB São Paulo e, claro, presidente da Comissão da Sociedade de Advogados. Doutora, esta comissão, ela desempenha qual função dentro da OAB São Paulo? Bom, primeiro é bom esclarecer que a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma missão que é diferente de qualquer outro órgão representativo de profissionais, de profissões regulamentadas. Ela tem uma missão registrária, como se fosse uma junta comercial, sem ser comercial, claro, ou um registro civil das sociedades civis, e que é o único órgão fora desses órgãos governamentais que tem essa missão de registrar os atos societários da Sociedade de Advogados. Então, é isso que a Comissão das Sociedades faz. Tem um departamento que dá o suporte administrativo. Nós temos 40, em números redondos, relatores que fazem a análise dos atos societários das sociedades para deferir ou indeferir o registro e a verbação desses atos societários. Agora, além dessa missão, digamos, mais burocrática, fazer os registros das sociedades, a comissão faz uma série de trabalhos e estudos para promover aí melhor funcionamento da sociedade de advogados no estado de São Paulo. A senhora falaria disso de qual maneira? Seguinte, primeiro vamos colocar que no estado de São Paulo nós temos 15 mil sociedades de advogados atuantes. Registradas. Dessas 15 mil, tem algumas que estão paradas ou que já foram liquidadas, mas enfim, em números absolutos seriam 15 mil sociedades. Então, é um universo de profissionais, de operadores do direito, que se movimenta dentro desse conjunto que é a Sociedade de Advogados, que nada mais é do que uma soma de advogados que decidem trabalhar em conjunto. A sociedade, a advocacia tem uma característica especial que a difere de qualquer outra profissão, que é uma profissão que é exercida pessoal e individualmente. A sociedade de advogados serve para dar a estrutura de suporte a esse trabalho, mas não para prestar os serviços advocatícios. Então, na verdade, se você pensar apenas dimensionando esse universo, se você pensar que são 15 mil sociedades, e se for feita uma média por baixo de 5 advogados por sociedades, em média, claro que tem sociedades que têm 350 advogados e tem sociedades que têm 2 advogados, mas fazendo uma média muito tímida de 5, nós já temos aí uma somatória de 75 mil profissionais que de alguma forma atuam em sociedade de advogados, ou através de sociedade de advogados. Isso exige que a comissão esteja permanentemente estudando estruturas societárias, problemas trabalhistas, incidências tributárias, formas de funcionar, ou a parte administrativa também. Ou seja, a comissão acaba tendo um trabalho de orientação às sociedades na sua estrutura, seja societária, seja administrativa, seja tributária, seja trabalhista, encargos, tudo mais acaba sendo objeto de estudos e da preocupação da própria sociedade. Doutora Clemência, a senhora citou um universo expressivo, 75 mil profissionais, com números tímidos, a senhora já falou. Mas isso com viés de alta, porque nós temos nesse ano de 2015 o primeiro ano fiscal com vigência do sistema simples, sistema de tributação, para a advocacia, o que obriga o advogado, para gozar desse regime tributário, a constituir uma sociedade. Esse viés de alta, ele se confirma, há números ao longo do primeiro semestre de 2015 que mostram um crescimento na sociedade de advogados em São Paulo? Essa lei é de final de 2014. A advocacia nunca tinha conseguido entrar no Simples Nacional. Quando saiu a lei, finalmente admitindo a advocacia dentro das sociedades que poderiam aderir ao Simples, já estava meio no final do ano, então a repercussão foi grande, mas na prática acabou não sendo tão expressiva assim, porque as sociedades tinham que se preparar e nós tínhamos um prazo
que era o final do ano, para entrar com o pedido de adesão perante o Ministério da Fazenda, para conseguir, então, o registro do Simples. Isso então, para sociedades já instituídas. Isso das sociedades já instituídas. Então, o movimento que foi sentido foi daquelas sociedades menores, que estão dentro daquele limite de faturamento, que então tentaram correr para conseguir cumprir todas as exigências até o final do ano. Não foi expressivo, mas eu acho que não foi expressivo porque não deu tempo. A correria está se verificando mais esse ano. Esse ano nós temos a seguinte situação: sociedades novas que estão se constituindo para já entrar no Simples, ou seja, às vezes sociedades que já existiam, mas não registradas, sociedades de fato, e que através do Simples elas estão adquirindo a forma legal correta e estão se registrando. A segunda corrida não implica em crescimento, porque é a transformação das que já existem e que estão se adaptando para entrar no Simples. E a terceira corrente de sociedades totalmente novas, que não existiam, que estão se que estão entrando já com essa ideia do Simples. Bom, nós temos ainda um pouco de tempo para continuar falando do assunto sociedades de advogados, e também o Simples chama a atenção por conta dessa necessidade de formar a sociedade. Mas há, em Brasília, a tramitação de um projeto de lei que prevê a figura da sociedade individual de advogado. Perfeito. Qual a necessidade disto? A partir do momento que se criou a sociedade individual comercial, que é a chamada IRELI ou IRELI, depende, surgiu a pergunta ou o questionamento de por que as sociedades de advogados não poderiam também ter essa característica de sociedade individual. Simplesmente o Estatuto da Advocacia não permite. O Estatuto da Advocacia exige que seja uma reunião de advogados que se juntam, que se reúnem para formar a sociedade. Então, no mínimo 2. E com isso, a sociedade de advogados ficou fora do esquema da sociedade individual. No ano passado, foi finalmente apresentado um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional, que recebeu o apoio do Conselho Federal, que cria então essa figura da sociedade individual do advogado. Para isso vai ser necessário, e o primeiro artigo desse projeto trata disso, alterar o Estatuto da Advocacia, que é um problema bastante complicado na tramitação, mas enfim, ele passa por isso. Sem alterar o Estatuto, essa figura não tem como prevalecer. Mas como existe uma vontade de que realmente esse projeto vá para frente e o Conselho Federal está apoiando, me parece que é bem possível que até o final do ano isso venha a acontecer. Logicamente tem que passar pela Câmara, pelo Senado, para se transformar em lei. O que vai acontecer com isso? Uma grande quantidade de advogados que hoje atuam sozinhos, que é o tal do advogado do eu sozinho, como é chamado, né? Que advoga sozinho, vai se transformar em sociedade individual, porque isso tem um benefício fiscal bastante interessante. Então, ele adquire a formação de pessoa jurídica, sem ser, teoricamente, uma pessoa jurídica, mas com os benefícios tributários que cabem à pessoa jurídica. Então, deverá ser... Eu, como presidente da Comissão das Sociedades, fico um pouco assustada, porque nós temos 300 mil advogados, em números redondos, em São Paulo. Se os 300 mil decidirem se transformar em sociedade individual, acho que vai ser... Teremos trabalho garantido por muito tempo. Teremos trabalho garantido por muito tempo. Doutora Clemência Wolters, presidente da Comissão de Sociedade de Advogados, conversando conosco na Web TV OAB São Paulo. Obrigado, doutora. De nada, obrigado. Lembrando a você que você tem mais informações a respeito deste assunto no link dedicado à Sociedade de Advogados na página da OAB São Paulo.